Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre Jesus, quem ele era, quem ele é e será eternamente, porque ele é Rei dos Reis, ele é soberano, ele reina para todo sempre. Ele é o Senhor da vida daqueles que nele crê. Ele é aquele que restaura, ele é aquele que liberta, ele é aquele que transforma, ele é aquele que traz a vida. Basta tão somente a gente crer. Eu quero falar do primeiro milagre que aconteceu ali em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus. E isso ocorreu numa festa de casamento. Normalmente, naquela ocasião, naquela época, as festas de casamento duravam cerca de 7 dias. E o ingrediente principal do casamento naquele tempo era o vinho. Não podia faltar o vinho. O vinho era calculado de acordo conforme a quantidade de convidados. E naquele casamento estava ali Jesus, os seus discípulos e Maria, sua mãe. Hoje nós podemos dizer que o principal ingrediente de um casamento é o bolo, né? Sem o bolo, eu acho que um casamento hoje fica sem graça. Mas naquela ocasião era o vinho, e como eu falei, o vinho era calculado de acordo com as pessoas que ali estariam naquele casamento, de acordo com os convidados, a quantidade de convidados. E de repente, ocorrendo o casamento, o vinho faltou. E naquela época era uma vergonha para os noivos se faltasse o vinho. E Maria soube, a mãe de Jesus, que o vinho tinha faltado. E prontamente Maria foi correndo para Jesus para informá-lo que o vinho acabou. Chegando até Jesus, Maria, muito preocupada, falou: o vinho acabou, o que faremos? Jesus prontamente respondeu: mulher, por que te preocupas? O que tenho eu contigo? Ou seja, Jesus quis dizer naquele momento: ainda não é chegada a minha hora, por que te preocupas? E aí a gente traz a lição para as nossas vidas. Muitas vezes nós oramos, mas nós não confiamos. Muitas vezes nós entregamos nas mãos de Jesus e nós queremos que o milagre aconteça no nosso tempo. Mas o tempo do Senhor não é o meu tempo nem o seu tempo. O momento do Senhor é um momento perfeito. As bênçãos do Senhor, ela chega na hora perfeita, porque Ele faz tudo perfeito. E a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Maria ficou preocupada, mas depois da resposta de Jesus, ela saiu da sua presença e descansou o seu coração. Maria, ela fez correto sim de ir até o Senhor, porque ela sabia quem Ele era. Ela sabia que Ele poderia fazer um milagre naquele momento. E a gente também tem que ter essa certeza no coração, que Jesus, Ele restaura, eu já falei anteriormente, Ele liberta, Ele transforma e Ele traz a bênção para as nossas vidas. Mas é no tempo dEle, no momento dEle. Descanse o seu coração. Tá ansioso? Tá ansiosa? Descanse o seu coração que no momento certo a sua bênção irá chegar. E aí o casamento começou, estava, ali dando continuidade e Jesus prontamente se reportou a um lugar, que estava ali os serviçais, aquelas pessoas que estavam servindo ali no casamento. E havia ali seis vasos de barro, E aí Jesus falou com os serviçais: pega esses 6 vasos. Esses 6 vasos normalmente era usado para a purificação, das pessoas. Colocava água e aí os pés eram lavados, as mãos eram lavadas para a purificação. E Jesus pediu que os serviçais
enchesse aqueles 6 vasos de água. E assim os serviçais o fizeram. Encheram até a boca os vasos de água. E Jesus falou: leva esse vaso até o mestre-sala. O mestre-sala era aquele homem que ficava responsável pela organização, do casamento. Ele é quem dava todas as ordens do que deveria ser feito. E quando os serviçais levaram os vasos com as águas para o mestre-sala, ele provou, e aquelas águas haviam sido transformadas em vinho. E o mestre-sala falou: de onde vem esse vinho? Normalmente, nas festas de casamento, é servido os vinhos melhores, Serve primeiro os melhores e depois que as pessoas estavam ali satisfeitas, eram servidos os vinhos, vamos dizer assim, inferior, Não eram vinhos ruins, mas era inferior ao que era servido primeiramente. E o mestre-sala gostou muito do vinho. Vocês deixaram o melhor vinho para depois? E ali houve o primeiro milagre. Aquelas águas foram transformadas em vinho. Os noivos não passaram vergonha. Aquelas pessoas continuavam a festejar o casamento. E Jesus fez o milagre acontecer. Sabe por quê? Porque para Jesus não existe nada impossível. E naquela ocasião, os seus discípulos viram aquele milagre. E eles glorificavam o nome do Senhor. Eles glorificavam a Jesus pela sua soberania. E Jesus, como eu já falei, ele não muda, e ele não mudou, e ele nunca mudará. Jesus de ontem é o mesmo de hoje e será para todo sempre. Ele é aquele que pode fazer o milagre na minha vida e na sua vida. Basta tão somente a gente crer. Confie, espere, porque Jesus ele é soberano e ele pode fazer. Ore, entregue ao Senhor. Quais são as suas queixas, as suas dificuldades que você está passando hoje? O que é que te aflige? Por que você está com o coração tão apertado? Não fique, entregue a Jesus. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele permanece o mesmo para todo sempre. Creia que ele pode fazer o milagre acontecer. Creia que ele pode transformar a água em vinho. Agora é para quem crê. Quem não crê, nem faça, nem ore, nem acredite, nem coloque nas mãos do Senhor, porque o milagre é para aquele que crê. Se você crê, ore, entregue e confie, porque Jesus ele fará no momento certo. Não é o meu momento, não é o seu momento, é no momento do Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que o seu coração nesta hora se encha de alegria e seja transformado com as bênçãos do Senhor. Que o seu coração seja transformado com a certeza da vitória. Que o seu coração regozije de alegria e de certeza que Jesus ele fará o milagre. Para ele não existe impossível, ainda que para o homem seja impossível. Para Jesus não existe nada impossível. Então, tão somente creia. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus traga a certeza no seu coração da vitória. E que o milagre aconteça na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus te abençoe abundantemente. Um beijo no seu coração.